Olá, meus amigos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso Amanhecer com Cristo, mais uma oportunidade aí de estarmos juntos, mais uma manhã que se inicia, mais um amanhecer. Gratidão a Deus por mais essa oportunidade. Olá, bom dia, quem chegou? Lúcia, bom dia, seja bem-vinda, minha amiga. Que Jesus esteja conosco, mais um amanhecer, e é uma alegria estar com vocês, estarmos juntos. Olá! Esperando aí vocês chegarem, vamos harmonizando o nosso ambiente. Bom dia! Quem foi que chegou aí? Se puder me dizer como está, se está me ouvindo direito, se o som está bom, eu agradeço. Bom dia a todos. Sejamos todos muito bem-vindos para darmos continuidade aos nossos estudos, à nossa reflexão, para iniciarmos aí uma manhã cheinhos de esperanças, de boas vibrações, tentando aprender um pouquinho acerca do Evangelho do Cristo. Quem foi que comentou aí? Deixa só eu mexer aqui um pouquinho na tela, ajustar aqui. Ok, quem foi que falou aqui? Agora estou vendo, agora estou conseguindo ler vocês aí, tá? Então, Lucianira, está tudo bom? Ok, Lucianira, muito obrigada, minha irmã, seja bem-vinda, que Jesus nos abençoe, esteja conosco. Quem mais que chegou? José Bellini, já vi a sua fotinho aí. Que alegria, alegria mais uma vez estarmos juntos. Valéria, minha amiga de Porto Alegre, sempre presente. Bernardo, John, saudades, meu amigo, do seu abraço. Simone Rosa, seja bem-vinda. Sejamos todos envolvidos nesse imenso amor, desse Pai que nos permite, então, a recomeçar a cada amanhecer e tentar de novo e fazer diferente. É assim. Então, eu fico muito emocionada quando eu começo a ver as fotinhos de vocês aí e começo a lembrar do abraço de cada um. Então, espero que vocês estejam me ouvindo direito. Qualquer coisa vocês me avisem aí, tá? Porque quem está do lado de cá ou do lado de lá, muitas vezes nós não conseguimos entender se vocês estão conseguindo perceber direitinho as imagens, o som. Então, vou colocar uma musiquinha aqui para a nossa harmonização, para continuarmos nessa boa energia, porque eu já estou sentindo essa boa energia, já estou sentindo a presença de cada um de vocês, a presença dessa espiritualidade amiga também. Terezinha, não vi seu comentário ainda, mas a Terezinha é uma amiga querida de Portugal, que também nos acompanha, que tem acompanhado os nossos amigos, esse grupo, que é um grupo de amor, que é um grupo que tem como objetivo, como propósito, levar uma mensagem de amor, alcançar corações independente da distância, e tem dado muito certo isso, porque nós verdadeiramente estamos conseguindo nos reaproximar através da mensagem, através do olhar amoroso. Então, meus irmãos, 9 horas. Esse é o nosso horário do amanhecer. Vamos juntos nesse momento, gostaria de convidar a todos para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos a Deus e dizer assim: Pai amado, Jesus, mestre amigo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais um dia que nós despertamos aí da carruagem do sono e que temos aí múltiplas possibilidades de fazer diferente, múltiplas possibilidades de auxiliar o nosso próximo,
de olhar alguém com mais amor, de ouvir com carinho, com ternura, com respeito, de ter uma palavra amiga, uma palavra de esperança. Então, Pai, te rogamos que possamos ter bons pensamentos e bons sentimentos, que tenhamos forças e coragem para seguirmos em frente com a nossa consciência tranquila, que ao final desse dia possamos encostar as nossas cabeças em nossos travesseiros, descansar tranquilamente, com a certeza de dever cumprido. Obrigada, espiritualidade amiga, por nos intuir, por estar conosco, por nos apontar caminhos. E nesse momento, então, nós vamos pedindo permissão para darmos por abertos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus, que Jesus esteja conosco. Então, meus irmãos, só vou mexer aqui na telinha, tá? Para poder ver as mensagens de vocês. Porque, ok, agora estou conseguindo. Aí, Dai, bom dia. Então, mais uma vez, bom dia a todos, aqueles que estão chegando agora. Agora estou conseguindo ler vocês. Eu estava apenas conseguindo ver as fotinhos e já me deixa muito feliz, já me deixa emocionada saber que vocês estão aí me acompanhando. Bem, meus irmãos, acompanhando, na verdade, esse nosso programa, essa nossa proposta de estudo, de estarmos estudando juntos, de estarmos refletindo juntos, de estarmos amanhecendo juntos. Ou seja, convite para o café da manhã. Oi, Mari, seja bem-vinda, Mari Beatriz, né? Natel, essa amiga de tantos anos, Gina Peixoto, sejam todos bem-vindos. E se durante o nosso estudo aqui vocês quiserem fazer algum comentário, eu vou lendo aí na medida do possível, vamos trocando, tá ok? Então, Dani, seja bem-vinda. Bem, nós vamos hoje dar continuidade aqui, a proposta do nosso grupo, no livro Pão Nosso, que estamos ainda bem no início. Hoje eu fiquei aqui com a lição de número 7, essa obra fantástica, com 180 lições. Dani, beijos, Dani. 180 lições riquíssimas. E hoje, então, eu fiquei aqui com a lição de número 7, a semente. Vamos entender o que essa lição tem a nos dizer, qual é o recado para essa nossa manhã de quinta-feira, essa manhã que começou, pelo menos aqui em Florianópolis, ensolarada, belíssima. Então, vamos lá, eu vou só buscar aqui a nossa reflexãozinha. Semente, lição de número 7. Quem tiver a obra aí, né, Pão Nosso, ditada pelo Espírito de Emmanuel, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então fala sobre a semente. E inicia com uma mensagem de Paulo, segundo Coríntios, né? 1 Coríntios. E diz assim: e quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de qualquer outra semente. Bem, quando eu li essa mensagem inicial, que está na lição de número 7, eu fiquei um pouco intrigada. Eu disse, o que será que Paulo tentou nos transmitir com essa mensagem? E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Eu fiquei tão intrigada, porque eu disse, pô, mas qual é a relação, né? Como é que eu vou abordar esse tema? Então, eu fui lá para a Bíblia, né? Fui buscar lá em Paulo, 2 Coríntios, e aí eu encontrei, estava tratando da ressurreição do corpo, que nós chamamos, na verdade, de reencarnação, né? E que a linguagem utilizada na época e até por muitas outras crenças religiosas é da ressurreição. Então foi isso que eu encontrei aqui na minha Bíblia.
Ok, então, só para que possamos entender essa mensagem inicial, diz assim: mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Olha só, então a mensagem da época, né? Como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? E aí vem a resposta. Essas aqui são duas perguntas. A resposta é: seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. Quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou de outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Já vamos conversar sobre isso. Então, Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. Aí eu consegui compreender o conteúdo, consegui compreender essa mensagem até para podermos conversar, para podermos explicar um pouquinho daquilo que nós entendemos. Bem, então vamos iniciar aqui dizendo que Deus dá a cada um de nós o corpo que nós necessitamos. Ou seja, a essa ferramenta física que Rose está utilizando é a ferramenta que a Rose necessita para essa existência. Tá? Quando foi semeada, a semente precisou morrer. É assim? Foi isso que eu entendi então desse início. Então agora nós vamos entrar aqui na lição número 7, a semente. Vamos entender aqui a explicação nos dada por Emmanuel. Então, nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador da vida, ou seja, de Deus, né? Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Eu vou acabar a leitura e depois nós vamos retornar, tá? É uma leitura bem curtinha. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la, exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínios transitórios, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhe dá trigo ao pão de cada dia. Ele lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para a edificação imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Bom, como disse, é uma lição profunda. E aí nós vamos agora começar a desenvolver. Nós vamos começar a compreender desde lá do início dessa mensagem de Paulo, segundo Coríntios, quando ele nos diz que a semente lançada é só uma semente.
né? Depois ela vai se desenvolver, né? E Deus dá a cada um de nós o brilho necessário. Tanto é que nessa mensagem da carta de Paulo, segundo Coríntios, no final, ele fala do brilho do sol, ele fala do anoitecer, ele fala dos animais, ele fala como nós somos semeados na terra. Entretanto, esse corpo, ele deve ser bem utilizado. Então, voltemos aqui. No serviço da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosas e sublimes lições, tocadas de valores infinitos à criatura. Então, a semente ela vem para como uma exemplificação. Vamos exemplificar aqui. Nós somos lançados e nós somos lançados no terreno necessário. Vocês já ouviram falar? Floresça onde você foi plantado. Nós estamos florescendo onde nós fomos plantados, então exemplifica sabiamente, a semente ela exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida. De onde é que você saiu, o que é que você aprendeu, qual foi a sua base, ou seja, aquele envoltório que você tinha antes, né? Antes de se tornar uma semente, aquele envoltório já ficou. Agora você vai receber um novo corpo, você vai receber uma nova roupagem e você vai frutificar. Ou seja, tudo aquilo que você entendeu até aqui, você vai se lançar. Você vai poder se transformar. Estamos falando aqui em transformação. Nós vamos nos transformando. Essa semente é uma exemplificação de transformação. Então, o ponto de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios. Então, quando nós reclamamos, e muitas vezes, exatamente daí floresça onde estiver, onde nós fomos plantados, nós devemos florescer. Como é que nós estamos agindo, né? Como é que essa semente se desenvolveu aí, não é? Vamos tentar entender como é que nós estamos nos comportando, porque muitas vezes nós não gostamos da nossa vida, não gostamos das nossas experiências, não gostamos do local onde nós estamos e nós olhamos sempre para o terreno do vizinho. A grama que é mais verde, as frutas que são mais bonitas, e sabendo que nós temos condições, já que Deus nos plantou e nos deu o corpo próprio, como diz aqui, Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente o corpo próprio, ou seja, o corpo necessário, aquilo que nós realmente necessitamos. Então, estamos no lugar onde nós necessitamos, próprios e tempos adequados. Nós temos tudo, todas as ferramentas necessárias, elas estão dentro de nós. Nós falamos de um Deus soberanamente justo e bom. Então, eis aí a justiça divina. Ele coloca cada um de nós onde somos necessários e ali devemos florescer. Isso mesmo, Dai. Então, diz assim, segue aqui Emmanuel nos dizendo: há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreender. Por vezes nós, e vamos generalizar aqui, porque muitos de nós, talvez a maioria de nós não nos conformamos, nós somos inquietos, exigimos as grandes obras de um dia para o outro. E aí eu venho repetindo isso em muitos trabalhos, inclusive aqui no Amanhecer, eu tenho repetido isso. Nós acreditamos que precisamos dar saltos, fazer grandes coisas do dia para a noite. E aí nós acabamos nos frustrando e desistindo da nossa missão, desistindo de florescer no lugar onde fomos plantados. Vou trazer aqui exemplos bem simples, do terra a terra, do nosso dia a dia. Muitas vezes nós entramos em um grupo de trabalho e nós até começamos a realizar um trabalho com muito entusiasmo, mas ao nos depararmos aí com uma situação que não nos agrade muito, uma contrariedade, nós desistimos,
Ai, não quero mais. Ai, eu me chateei com aquilo, agora eu não quero mais. Eu interrompo a minha missão, né? E sem entender que essa semente ela precisa brotar, ela precisa do solo firme, ela precisa desse solo fértil, que é o nosso coração, que é esse nosso corpo, ela precisa disso. Precisa, acima de tudo, ser resistente, a resistir às tempestades, a resistir os ventos, a resistir muitas vezes às enxurradas da vida, às pancadas que leva. Precisa resistir para que o trabalho seja feito da maneira que nós um dia nos propusemos a fazer. Então desistimos diante da primeira da contrariedade, né? Alguém me contrariou, alguém não concordou com aquilo que eu falei, com aquilo que eu pedi, e aí de repente eu já não quero mais. Então exigem as grandes obras de um dia para outro, impõe medidas tirânicas pela força das ordenações. Aquela criatura que é muito intransigente, que acredita que as coisas devem acontecer do seu jeito. E aí, se nós pararmos para observar a natureza, vamos parar para, acredito que todos nós já fizemos isso, observar lá um pé de laranjeira, né? Uma laranjeira, né? Vamos observar a laranjeira, ela vai florescer e depois ela vai dar frutos, tudo ao seu tempo. O que é que nos falta? Paciência. Não temos paciência, e a paciência é uma grande virtude para a compreensão de que nós estamos no lugar que nós necessitamos estar e que ali devemos sim florescer e ali sim devemos dar bons frutos. E quando eu penso em bons frutos, eu sempre lembro-me de pessoas, né, que eu converso e que falam a respeito de terem conhecido alguém. Olha, eu conheci fulana, eu conheci essa pessoa e eu amei essa pessoa. E aí quando essa pessoa me falou dos pais, eu disse, poxa, eu já conheço os pais. Eu conheço os pais pelos frutos, né? É pela árvore que se conhece o fruto, né? Ou seja, é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então, ou seja, nós vamos tendo essa troca, nós vamos transmitindo para o outro as nossas energias vitais. Então, exigem grandes obras de um dia para o outro. Então, devemos ter essa paciência, que é essa virtude. Ter a paciência, ter a compreensão de que tudo tem o seu tempo. Então, impõe medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Quando eu quero dar grandes saltos, por vezes eu estou traindo a lei da natureza. Eu estou me esquecendo do processo, de passar pelo processo. E se nós não passarmos pelo processo, se nós não respeitarmos o tempo, não respeitarmos o processo, certamente não teremos um bom resultado. Nós precisamos ter esse bom resultado. É essa a intenção é que o resultado seja bom. Então, aceleram os processos da ambição. E aí entra o nosso orgulho, a nossa vaidade, essa nossa pretensão de querer fazer as coisas do nosso jeito, estabelecem domínios transitórios. E aí também eu lembrei-me aqui de um grande sábio, um amigo, que certa vez nós conversando e ele falando da euforia de algumas pessoas com algumas conquistas transitórias. E esse amigo disse, daqui a 10 anos ninguém mais vai lembrar disso. E eu fiquei refletindo sobre essas palavras, é verdade. Às vezes nós ficamos muito eufóricos com coisas passageiras. Na verdade, nós não devemos ficar eufóricos com absolutamente nada, devemos ficar felizes na medida, né? Felicidade na medida, felicidade com equilíbrio, porque na Terra tudo é transitório. Logicamente que nós estamos aqui, devemos comemorar os bons momentos, não há mal nenhum nisso. Então devemos comemorar os bons momentos, mas sem euforia. Só vou puxar aqui porque eu quero ver aqui o comentário da Dai. Deixa eu ver, Dai, o que foi que você comentou aqui. Então, a Dai fez um comentário aqui para contribuir. Somos sementes orgânicas que passam por
todo o processo e tempo necessário para dar frutos. É verdade, Dai, nós somos essas sementes e nós precisamos passar pelo processo. Então aqui diz, né, que Emmanuel vem nos dizer que algumas pessoas querem acelerar esse processo e aí sofrem por antecipação. E nós precisamos tomar muito cuidado com esse sofrimento por antecipação. Por muitas vezes nós sofremos por algo que jamais vai acontecer. Nós nos debruçamos às vezes sobre algo que na verdade é transitório e nós sofremos por conta daquilo, querendo dar esse salto. Então precisamos ter cuidado. E aí segue aqui dizendo: alardeiam mentirosas conquistas. Aí eu lembrei aqui do sábio, né? Da euforia. Porque eu conquistei, bater no peito, eu faço, eu fiz. E na verdade isso é transitório. Agora, felicidade mesmo, a felicidade real são aqueles valores da alma, a conquista dos valores da alma, aquela semente que realmente está produzindo no tempo certo, com a sua paciência, com a sua resignação e com o seu esforço, né? Sem jamais esquecermos do nosso esforço, do nosso trabalho, da dedicação que nós devemos depositar em cima daquilo que nós estamos fazendo, né? Daquilo que nós estamos realizando, daquilo que nós viemos aqui para realizar. Então, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outra. Ou seja, eu estou aqui, estou me enchendo de orgulho, de vaidade, por ter feito isso, ter feito aquilo, mas isso não tem valor nenhum, nem para mim espiritualmente, e muito menos para o outro. Eu não ajudei, eu não produzi algo para beneficiar o próximo. E fora da caridade? Quem responde aí? Meus irmãos, fora da caridade não há salvação. Então, tudo aquilo que eu estou construindo, aquilo que eu estou produzindo, eu preciso produzir em prol, logicamente, de mim mesmo, porque me fortalecendo eu melhor consigo auxiliar o outro, e para verdadeiramente querer auxiliar o outro. Nada ser só meu. Vejam, observemos aí a natureza. Vamos observar a natureza, que ela não produz para si. Ela produz para o outro. O sol brilha, ele brilha para todos. Independente do nosso estado de ânimo, o sol está brilhando lá fora. A chuva está caindo, a natureza ela não para. Então, eis aí um grande exemplo durante essa pandemia. Olha a natureza que bela que está. Ela não deixou de produzir, ela não deixou de trabalhar, porque ela não está se exibindo para ninguém. Ela está fazendo a parte dela. Então, muitos homens, então, não souberam aprender com as sementes minúsculas que lhe dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Então, saber começar constitui serviço muito importante. Então, saber observar, né, qual é o nosso papel, saber identificar, peraí, né, até aqui, será que eu estou agindo de maneira certa? Será que eu estou respeitando o tempo de florescer, o tempo de frutificar, o tempo de cada situação, sem entrar em desespero, sem querer pular etapas, sem essa sede da vaidade, do orgulho, da pretensão. Então, saber começar constitui serviço muito importante. Que possamos ter essa resiliência, não foi bacana até aqui, mas daqui para diante eu consigo transformar isso. Estamos em transformação. Quando nós trazemos aqui, quando Emmanuel traz esse exemplo da semente, a semente fala em transformação. Então, no esforço redentor é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. As possibilidades pequeninas. Quais são as possibilidades pequeninas, meus irmãos? Um gesto, uma palavra, né? Uma palestra aí, né? Que são palavras, uma hora, o tempo que nós doamos ao outro. É algo precioso, porque na correria que nós vivemos, sempre preocupados conosco mesmo, por vezes,
Às vezes nós deixamos de dar atenção para nosso irmão que está tão necessitado de apenas um olhar, um gesto, bom dia, boa tarde, boa noite, fica bem, como você está? Mas como você está de verdade, eu quero saber. Eu me importo com você. Então, possibilidades pequeninas que nos acontecem todos os dias. Todos os dias nós temos essas pequeninas oportunidades e por vezes nós deixamos passar. Então, podem representar sementes gloriosas. Olha só, não precisamos dar saltos. Não é com coisas gigantescas, é com coisas pequeninas, possibilidades pequeninas, que a semente ela se torna grandiosa. Que essa semente ela vai ser semente para edificações imortais, já que nós estamos aqui na Terra buscando, né, o nosso melhoramento, nós estamos aqui buscando a nossa evolução espiritual. Então, imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Que nós jamais desprezemos, então, essas pequenas possibilidades. Vamos observar? Todos nós fomos plantados onde precisamos crescer e florescer. É uma necessidade espiritual. Valorizemos o nosso terreno interior, nosso terreno íntimo. Vamos valorizar esse terreno, né? Na minha última fala aqui, até dentro dessa obra Pão Nosso, eu já falei sobre isso. Valorizar o nosso terreno interior. Cultivar bem essa semente através das pequeninas possibilidades, aproveitando bem o tesouro do tempo. As horas passam, as horas escoam pelas nossas mãos, o tempo passa muito rápido. Como é que nós vamos trabalhar para que essa semente ela possa realmente dar bons frutos? É uma reflexão interessante, meus irmãos, é uma reflexão profunda, que nos leva a rever algumas situações que não estão bem resolvidas dentro de nós, a questão da nossa ansiedade, a questão da nossa falta de paciência, falta por vezes até do amor ao próximo, porque quando nós deixamos de fazer a nossa parte, as pequeninas coisas, passamos pela rua muitas vezes e não sabemos a dor que o nosso irmão carrega. Aquele que passa por nós. E que um simples olhar pode transformar o dia desse nosso irmão. Aí está. Aí estão as flores. Aí estão os frutos que nós estamos produzindo. Um simples olhar pode mudar o dia do nosso irmão. Um sorriso, uma palavra amiga. Vamos aproveitar bem esse tempo? Vamos lembrar que o amor, como diz Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. E vamos exercitar esse amor. Pois ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu fale todas as línguas dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, eu serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua o dom das profecias, saiba todos os mistérios, conheça todas as ciências. Ainda que eu possua tamanho grau de fé que me permita remover montanhas. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir o meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não é nada exigente, arrogante, orgulhoso ou vaidoso. Jamais é descortês, nunca interesseiro. O amor não se irrita, não guarda rancor no coração. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não terá fim. As profecias sim. As línguas se calarão e as ciências, essas têm o seu tempo. Imperfeito é o nosso conhecimento, como também imperfeita é a nossa profecia, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando era criança, eu falava como criança, brincava como criança. Como criança, eu raciocinava. Homem feito, eu me despojei de todos os atributos de criança. Por enquanto,
Vemos Deus através dos espelhos, mas teremos a perfeita visão de Deus de face a face. Por enquanto, eu conheço Deus em partes, mas eu conhecerei Deus, como eu sou por Ele conhecido. Temos hoje a fé, a esperança e o amor. Dos três, o mais excelente é o amor. Meus irmãos, meus amigos, tenhamos todos um bom dia. Gratidão por estarem nessa página, por estarem nos acompanhando. Que Jesus esteja no coração de cada um. Grande abraço a todos esses rostinhos que eu vi aqui e todos aqueles também que vão nos ver mais tarde. Fiquemos todos em paz e que assim seja.